Quando o rei Nabucodonosor deparou-se com a visão de Jesus, coloque-se na posição de um rei aproximadamente 603 anos antes de Cristo, testemunhando pessoalmente a presença de Jesus. O que faria você? Muitas pessoas desconhecem que Jesus está presente no Antigo Testamento, e esse episódio específico é narrado no livro de Daniel. A narrativa desenrola-se na Babilônia, uma região sob o domínio de Nabucodonosor, um líder orgulhoso e cruel, prazeroso em infligir sofrimento às suas vítimas. Ele exercia controle absoluto sobre o mundo antigo como ditador. Após subjugar a Assíria, voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário à época. Como Judá encontrava-se em seu caminho, seria necessário eliminá-lo para concretizar sua ambição de governar um vasto império. Nabucodonosor emitiu um decreto para treinar jovens judeus em conhecimento e sabedoria, visando servi-lo. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam entre os capturados, conhecidos pelos nomes Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego em caldeu. O rei ordenou a construção de uma estátua imponente de ouro, erguida a 27 metros de altura, possivelmente com o objetivo de consolidar seu poder ao reunir todos os níveis de seus oficiais para uma cerimônia grandiosa. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua, prostrando-se em adoração. A desobediência acarretaria a possibilidade de ser lançado em uma fornalha ardente, resultando em cinzas. A maioria obedeceu, pois Nabucodonosor estava decidido a estabelecer-se não apenas como o líder político incontestável da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema da cidade, ou quase todos. Dada a presença de Sadraque, Mesaque e Abednego nessa reunião massiva, um confronto tornou-se inevitável. Esses três homens recusaram-se a se curvar, destacando-se enquanto os outros se prostravam. Muitos não conseguem conceber a pressão social. Não foi uma situação fácil. Certos caldeus, observando os três jovens hebreus, prontamente relataram a Nabucodonosor, motivados por inveja. Esses oficiais mesquinhos da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam alcançado posições de destaque apesar de sua captura. Ao tomar conhecimento da situação, Nabucodonosor ficou furioso, mas surpreendentemente deu aos acusados a chance de se defenderem. Isso pode indicar um respeito por eles, mas não se engane. O rei aceitaria apenas uma resposta: total submissão. Tinham duas opções: adorar o colossal ídolo de ouro ou enfrentar a morte pelo fogo. Apesar de terem louvado anteriormente o Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode salvá-los do meu poder? A resposta à pergunta do rei seria eventual. Daniel 3, versículos 13 e 14 relata: então, Nabucodonosor, em fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses homens foram apresentados diante do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergui. Esses corajosos homens judeus desafiaram diretamente a ordem do rei e entregaram-se às mãos de Deus. Sua resposta foi extraordinária. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre este assunto. Se for assim, o Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente e nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se não, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você erigiu. Daniel 3, versículos 16 ao 18 afirmaram: preferimos temer nosso Deus a qualquer dia, mesmo que ele permita nossa queima, em vez de adorar seu ídolo inerte. Inestimável. Escolheram a morte em vez de trair seu compromisso com Deus, e sem dúvida já haviam planejado essa possibilidade há muito tempo. O nível de raiva de Nabucodonosor diante do desafio à sua autoridade é difícil de imaginar, mas seu rosto provavelmente estava rubro de fúria.
Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual para igualar sua ira. Os 3 foram lançados nas chamas, e o calor intenso foi tão devastador que os homens que os transportavam foram mortos. Vestindo roupas inflamáveis, os fiéis hebreus enfrentavam uma situação sem esperança, a menos que a esperança interviesse. Daniel 3, versículos 19 ao 25. Então, Nabucodonosor enfureceu-se, e seu semblante mudou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Determinou que soldados robustos de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Os 3 foram amarrados em suas vestimentas, incluindo calças, casacos e turbantes, e foram arremessados no meio da fornalha em chamas. Devido à urgência da ordem do rei e ao intenso calor da fornalha, os homens que os conduziram foram mortos pela chama ardente. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda amarrados, foram lançados no meio do fogo. Nabucodonosor observou e ficou pasmo. Levantou-se e disse a seus conselheiros: "Não foram 3 homens amarrados que lançamos ao fogo?" Eles responderam: "Sim, ó rei." Ele exclamou: "Vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e nenhum deles está ferido. O aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses." Quando Nabucodonosor testemunhou os homens caminhando no fogo, ficou atônito ao ver não apenas que estavam ilesos, mas também que eram 4. O quarto parecia ser um filho de Deus, sugerindo ser o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos relata que o quarto ser era o Filho de Deus. Durante o auge de seu sofrimento, Jesus estava fisicamente presente com eles, no meio da fornalha em chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter tido consciência da presença do Filho de Deus com eles. Embora haja momentos em que estamos cientes da presença de Jesus em nossas aflições e outros em que não estamos, nunca devemos duvidar de sua presença. Lemos: "Vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo." Nabucodonosor também observou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os mantinham juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é capaz de surpreender aqueles cujos corações são mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer sua espada se aproximar dela, mesmo da alma do maior tirano. A fornalha era grande o suficiente para que pudessem caminhar. Eles não estavam feridos, permitindo-lhes caminhar. Suas mentes estavam tranquilas, demonstrando disposição para caminhar, como num paraíso ou jardim de prazer. Provérbios 6, 29. Pode alguém andar sobre brasas quentes sem queimar os pés? A resposta é sim. Eles não estavam lutando para sair, permanecendo ilesos. Em vez disso, caminharam despreocupadamente no meio das chamas, confiando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor tinha a falsa impressão de ser a pessoa mais poderosa do mundo. No entanto, encontrou alguém muito mais poderoso do que ele. Qual impacto isso teria sobre ele? Ainda teria autoconfiança para exigir que outros o adorassem, como se fosse um deus? Daniel 3, versículos 26 e 27. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: "Servos do Deus Altíssimo, Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora e se apresentem aqui." Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e perceberam que, em relação a esses homens, o fogo não tinha efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam queimados, suas roupas não estavam chamuscadas ou danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Quando o rei viu que os homens que havia condenado foram divinamente resgatados, convocou-os, e nenhum cabelo em suas cabeças estava queimado no processo. Ser lançado na fornalha mortal de Nabucodonosor foi uma experiência branda.
É notável que alguém tenha sobrevivido, mesmo por um momento dentro da fornalha, quando tantos outros pereceram fora dela. Deus pode nos livrar de uma provação, ou Ele pode milagrosamente nos sustentar e fortalecer durante uma provação. Somos impactados pela fé no único Deus verdadeiro. A resposta deles durante a prova confirmou 3 aspectos fundamentais: a fé inabalável no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é verdadeiro em sua essência e cumpridor de suas promessas, e a fé revelada por sua dependência no único que tinha o poder de resgatá-los do mal. O reconhecimento de Deus sobre o monarca mais poderoso do mundo resultou na manifestação do poder supremo de Deus aos descrentes. A fé demonstrada por eles revela que Deus é capaz de nos libertar de nossos próprios desafios e provações. Como seguidores de Cristo, compreendemos que Deus possui o poder de nos livrar. No entanto, reconhecemos que Ele nem sempre age dessa forma. Conforme Romanos 5 enfatiza, Deus pode permitir tribulações e adversidades em nossas vidas para forjar nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por razões desconhecidas. Embora possamos não compreender plenamente por que enfrentamos determinada provação, Deus nos convoca a confiar nele, mesmo em meio às dificuldades. Jó, mesmo diante de uma dor indescritível e sofrimento quase insuportável, afirmou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Reconhecemos também que Deus não nos assegura imunidade contra o sofrimento ou a morte, mas Ele promete estar sempre ao nosso lado. Devemos aprender que, em momentos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3:18. Sem dúvida, estas são algumas das palavras mais corajosas já proferidas. A surpresa de Nabucodonosor ao ver que o fogo não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego é notável. O ponto crucial é que, ao caminharmos pela fé, podemos enfrentar perseguições ardentes, mas temos a confiança de que Ele está conosco. Ele nos sustentará. Ele eventualmente nos libertará. Ele nos salvará eternamente. Em tempos de perseguição ou dor, podemos encontrar esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte é a garantia divina para todos que o amam e o obedecem. Essa consciência de passar a eternidade com Deus nos permite superar as dores e os sofrimentos desta vida. Por séculos, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego cativou crianças e adultos, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor. Suas ações no livro de Daniel representam uma resposta contemporânea comum: a desobediência civil. Isso implica em uma resistência pessoal e deliberada a um decreto governamental que contraria os padrões de Deus. Ficou evidente que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que adorava em favor do Deus do povo que ele havia perseguido anteriormente. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos adorassem exclusivamente o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem buscar ao Senhor para mostrar vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando isso acontece, torna-se mais simples para nós canalizarmos nosso zelo para servir ao único e verdadeiro Deus que realmente existe. Daniel 3, versículos 28 ao 30. Nabucodonosor expressou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e salvou seus servos, que nele creram, confiaram e dependeram dele. Eles desobedeceram à ordem do rei e entregaram seus corpos em vez de servir ou adorar qualquer Deus, exceto ao seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que proferir palavras ofensivas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e suas casas serão reduzidas a entulho, pois não há outro Deus capaz de salvar dessa maneira." Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia.
Jesus é mencionado repetidas vezes no Antigo Testamento. Contudo, ele não é identificado por esse título, nem se revela da mesma forma que no Novo Testamento. Ainda assim, sua presença é evidente nas páginas do Antigo Testamento e Cristo é enfatizado ao longo de toda a Sagrada Escritura. No Evangelho de João 5:56, Jesus confirmou que o Antigo Testamento faz alusões a ele. Diante de líderes religiosos, ele esclareceu que as Escrituras antigas testemunham a seu respeito. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus indicou que desde o início dos tempos, a obra de Deus com a humanidade apontava para ele. Outra ocasião em que Jesus demonstrou sua presença no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e se cumpriram durante sua vida terrena, incluindo profecias sobre seu nascimento único, como mencionado em Isaías 7:14, e detalhes sobre seu ministério e sua morte. Além das cristofanias, que são aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, outra maneira significativa de encontrar Jesus no Antigo Testamento é por meio dos tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa nas Escrituras antigas que antecipa uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. A vida de José, por exemplo, parece prefigurar a de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento servem como símbolos do que Deus realizará no futuro por meio de Cristo. O chamado de Abraão para oferecer Isaque como sacrifício é um exemplo. Ao responder à pergunta de Isaque sobre o cordeiro, Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Jesus não é apenas uma figura do Novo Testamento. Sua presença é clara em várias passagens do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido por Deus, e pode-se afirmar que ele é a razão de ser da Bíblia. Ele é a palavra viva. Toda a Bíblia serve como um guia que nos conduz à oferta de reconciliação de Deus, à esperança do perdão e à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.